podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast, mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E hoje eu estou aqui com a presença e honra aqui da Cláudia Estevam, né, coordenadora de ESG e Comunicação da Itafoz Fertilizantes. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Johnny, a oportunidade. Muito bacana te rever depois do sucesso do congresso da CBFOS. Muito feliz em estar participando. O prazer é todo nosso. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimb.org.br, saiba aí como foi o Pavilhão do Brasil lá no PDAC, no Canadá. Já vai ter aí as inscrições e já para o CIMEX-MIN em Ouro Preto, então não percam, tá? A Atobin Engenharia, né, empresa que trabalha com a coleta de pré-requisitos até a entrega mesmo do projeto, em todas as fases, utilizando tecnologias de ponta, como o próprio BIM, o Georadar, Scanner e muito mais. O site é atobin.com. E a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, que é um trabalho com prospecção e consultoria mineral, traz aí gestão de processos minerários, pesquisa, planejamento e muito mais. Acesse o site é igneabr.com.br, né? E, Cláudia, a gente vai falar sobre esse assunto que é muito importante, né? Que é o ESG na mineração, sobretudo nessa parte dos fosfatos, né? E a gente convidou a Cláudia, pessoal, porque ela já tem aí mais de 20 anos de carreira, né? Assessoria executivos, desempenhando atividades pertinentes à área, como gerenciamento de facilities, equipe administrativa e muito mais. E hoje ela está aí como coordenadora de ESG e comunicação, né, Cláudia? Então, exatamente. Aqui sobre esse assunto tão importante que é ESG, né? Então, isso, e super em alta, né? Exatamente. Como é que você avalia, então, assim, que você pode dizer o que é ESG na sua visão? O ESG ela é uma iniciativa que já não é tão nova assim, né? Ela teve aí um grande boom por volta de 2020, por motivos que nós já sabemos quais, e ela acabou entrando muito em alta, ganhando muita força, mas não é uma iniciativa nova, né? Exato. Mas, assim, é uma pauta extremamente importante, que vem sendo abordada ao longo dos anos, talvez não nesse formato, talvez não com essa seriedade toda, mas se a gente for pensar bem, a gente já teve lá em 92, Rio 92, a gente tem várias iniciativas, né, acordos globais, aí, pactos, que fomentaram para a criação dessa iniciativa, digamos assim. Eu sou uma entusiasta, né, no ESG, sempre fui muito ligada à questão socioambiental, principalmente, sempre tive uma preocupação, sempre tive uma educação muito voltada para uma vida mais sustentável. E na Itafoz eu acabei encontrando aí uma empresa que, na verdade, ela já era ESG organicamente, né? Por essência, ela já era uma empresa ESG. E quando comecei a ouvir falar muito a respeito, quando o assunto entrou muito em alta, eu comecei a estudar, comecei a entender um pouco mais a situação e como que eu poderia aplicar isso no desenvolvimento sustentável da Itafoz. É muito bacana você falar essa questão, né? Que muitas empresas, sobre como a Itafoz, já são, como é que eu posso dizer assim, já são ESG, né? Mas agora é que estão entendendo a questão do meio ambiente, social, governança, né? Que são esses desafios, né, Cláudia? A grande questão agora é colocar isso mesmo no papel, colocar em métricas, fazer um planejamento e, é claro, estruturar essa área para que a gente possa implantar as melhorias. É claro, a gente tem a questão da sustentabilidade muito na raiz, mas feita de forma muito orgânica, né? Agora a gente precisa fazer isso de uma forma
que ela seja palpável, que a gente consiga analisar os resultados, que a gente consiga reportar isso e realmente calcular o impacto do empreendimento no ecossistema que ele está inserido e qual o impacto que a empresa está causando no planeta de uma forma geral, né? A gente não pode pensar apenas em termos locais, né? Quando a gente fala de uma agenda ESG, como a gente estava conversando agora há pouco, a gente tem que sempre ter em mente o princípio de tudo, que é as ODS, né? A gente tem objetivos a alcançar, a gente tem objetivos a cumprir, e isso está caminhando de forma muito lenta, isso está caminhando, em alguns casos, o meu receio é até que esteja progredindo um pouco, quando a gente fala de questões de desigualdade social, por exemplo, quando a gente fala das questões climáticas, a gente vem vendo um cenário cada vez mais crítico, né? Para quem mora nas grandes cidades, a questão da desigualdade social tem se tornado muito alarmante, né? Quem mora no centro de São Paulo e vê a situação das pessoas que enfrentaram problemas num determinado período, principalmente 2020, 2021, teve até algumas situações que, passando pelo centro, eu vi o momento de chegada das pessoas que estavam entrando nessa vida, nessa situação de vulnerabilidade, sabe, chegando com essas barraquinhas, com as suas roupinhas limpas e iniciando uma fase da vida que deveria ser totalmente o oposto, né? E a impressão que a gente tem é que a sociedade, ela tem, ao invés de ter tido mais compaixão, talvez ainda esteja crescendo a discriminação com esse grupo que foi extremamente afetado pelos acontecimentos recentes, né? Então, eu gosto muito de destacar que o ESG, por mais que ele seja uma agenda para empresas de capital aberto, que seja uma exigência mais do mercado financeiro, é muito de cada indivíduo, né? Isso teria que partir de cada pessoa. Então, quando, por exemplo, nós fazemos a integração de novos colaboradores na empresa, e eu vou apresentar para eles a pauta de ESG, a grande maioria nunca nem tinha ouvido falar no ESG. Mas quando a gente começa a dar os exemplos, eles falam, então é sobre isso, né? E aí eles começam a identificar, né? Todo mundo sabe um pouquinho do que é sustentável, todo mundo tem alguma prática, alguma coisa relacionada. Mas falta muito uma cultura, né? Uma educação fundamental sobre ser sustentável, né? Exatamente, né? A gente vê, por exemplo, empresas como a própria Itafós, né, como você citou aí, está abordando essas questões, né, de questões ambientais, né? Nesse quesito assim de água, de conservação de biodiversidade de suas operações, né? O que você poderia falar assim, para a gente essa questão das operações da Itafós nesse quesito? A questão ambiental foi um dos pontos que mais me chamou a atenção, né? A Itafós, ela realmente tem um programa ambiental muito robusto, né? É um cuidado assim que abrange praticamente todas as áreas, né? Temos monitoramento, cuidado com a qualidade das águas, monitoramento de ar, da biodiversidade local, né? Cuidado com fauna, flora, a captura de animais, o controle, né, do estado desses animais e depois a soltura nos locais apropriados, um cuidado absurdo com as barragens, monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e barragem é sempre um tema muito polêmico, né? Então, quando você tem 2 barragens aí, uma situação praticamente total de segurança, né, onde a gente consegue garantir a segurança das pessoas ao entorno do empreendimento, são pontos assim realmente de muita gratificação, né? O trabalho de monitoramento de águas ele é muito constante, de monitoramento das cavernas. Nós temos muitas cavernas no entorno do empreendimento, então é feito um monitoramento disso também. O programa de gerenciamento de resíduos é muito robusto, muito importante. Nós temos, por exemplo, a implantação de um projeto que
nós substituímos absolutamente todo o material descartável por materiais duráveis, né? Então, hoje, por exemplo, não se usa mais copos descartáveis, garrafas descartáveis nas dependências da Itafós. E aí a grande questão é, mas são ações tão pequenas, eu apenas como indivíduo, que diferença que eu posso fazer? Faz muita diferença, né? Se a gente está levando isso em consideração, que um único copo descartável pode levar até quase 400 anos para se decompor na natureza, e a gente está falando de uma redução do quê? De uns 10 mil copos plásticos, né? Mais ou menos ali para o número de pessoas que a gente tem hoje em dia, é um volume grande, né? Impacta, faz toda a diferença, mas principalmente faz a diferença quando a gente não só implanta isso dentro da empresa, mas quando é feito um trabalho de conscientização para que fora da empresa esses colaboradores tenham o mesmo comportamento sustentável, né? Incentivando ao uso de ecobags, a gente sempre fornece mochilas, ecobags, incentivando aí o consumo de produtos que, de repente, sejam mais fáceis de se reciclar, como o alumínio ao invés do vidro, né? Andar sempre com as suas próprias garrafinhas, ao invés de ficar adquirindo garrafas plásticas o dia todo. Então, eu acredito que o trabalho de conscientização, de tornar isso algo tão comum quanto respirar para os nossos colaboradores, tem exatamente a mesma importância, o mesmo impacto, porque o mesmo que a gente está proporcionando de sustentabilidade dentro do empreendimento, a gente está proporcionando para a cidade ao entorno, para as duas cidades, principais cidades abrangentes ali no entorno do empreendimento. E eu acho que é isso que faz a grande diferença, né? Mas é muito interessante, Cláudia, toda essa questão, né, dessa questão da atitude, né? Muito tempo atrás, quando eu já escutei muita gente falando isso, mas essas atitudes são poucas. Eu falei, gente, se você for um somatório de pequenas atitudes, dá uma atitude gigante, cara. Né? Imagina se você somar todas as pessoas reduzindo 5 minutos de banho, apenas 5 minutos, reduzir 5 minutos de banho. Imagina a diferença que isso vai fazer em um dia, né, em 24 horas, a diferença que isso vai causar para o planeta. Por isso que eu sempre falo que, assim, eu acho que o principal desafio, quando a gente fala de implementação de uma agenda ESG, é engajamento. Todos os outros desafios podem ser mais facilmente superados quando você consegue superar o desafio do engajamento, de conseguir engajar todos os nossos stakeholders, tá? Não apenas os nossos colaboradores diretos, não apenas aqueles que têm um envolvimento direto com o empreendimento, mas todos os stakeholders, fornecedores, clientes. Se todo mundo estiver de forma natural e sincera envolvida na causa, vai ser muito mais colaborativo, né? E vai ser muito mais impactante do que apenas impor regras. Né? Regras muitas vezes são meio difíceis de cumprir, são meio difíceis de abranger todo mundo, mas ideais, quando você consegue vender um ideal, aí sim você consegue atingir todo mundo e consegue realmente a motivação para que as pessoas tragam novas ideias, porque não depende apenas do departamento de meio ambiente ou do departamento de ESG ter a criatividade de implantar ações novas, né? Qualquer colaborador, qualquer pessoa, qualquer um da comunidade, por exemplo, somos muito ativos na comunidade, então qualquer um deles pode, de repente, dar uma grande ideia revolucionária e transformadora. E geralmente essas ideias são muito simples, né? Exatamente, né? Que é como você até falou no início, a questão das ODS, né? Algumas delas, já desde 92, a gente está tratando, a gente já faz, mas você falou, foi primordial aí nessa questão do engajamento. Todas as pessoas têm que entender. Quando eu morava lá no Pará, né, eu morava no núcleo da empresa, e lá éramos obrigados a fazer coleta seletiva. Eles Sim. davam os baldes, a gente fazia. Se tornou já se fazia sem pressão. Quando eu saí de lá, ainda hoje a gente tem lá no nosso apartamento, já tem lá todos os baldezinhos, e já ficou no sangue, já ficou no sangue da gente, ou seja, se tornou um hábito. E essas coisas têm que se tornar hábito, né?
Por isso que, por exemplo, a gente está fazendo, a nossa área de meio ambiente está fazendo um trabalho muito bacana em uma das escolas de Arraias, de conscientização de coleta seletiva das crianças, né? Exato, é. Porque se você aprende desde cedo, né, a lidar com a questão do resíduo, o impacto que causa, né, o resíduo, o lixo realmente é um dos grandes problemas hoje, atualmente, acho que talvez o maior problema seja o lixo têxtil, né, até maior do que muitos outros, mas quando você coloca uma criança e ela já aprende desde cedo, isso ela vai levar para a vida. Uhum. E é aí que a gente vai começar a ver os resultados, né? Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ter isso, né? Geralmente, quando é uma criança um pouco mais do interior, né? A gente já tem uma pegada um pouco mais sustentável mesmo, né? De ter uma plantaçãozinha em casa, de fazer um sabão caseiro, né? Eu vim muito desse ambiente, né? De pessoas que já tinham essa ideia de ter uma hortinha ali, de já fazer um orgânico, de consumir sempre produtos orgânicos. Lá em casa a gente não consumia industrializados, né? Era tudo muito mais orgânico. O sabão utilizado em casa era um sabão feito em casa mesmo. Então, quando você cresce nesse ambiente, quando você vê o quanto é gostoso isso, né? Essa questão de você transformar, né? Que hoje em dia todo mundo chama de upcycling, né? Falando numa linguagem mais chique. É muito gostoso essa questão de transformar, de criar algo novo através de algo que você já tinha que não teria mais utilidade, né? Mas isso é uma questão de cultura, né? Mas, como eu disse, nós estamos num momento onde as dificuldades e os problemas realmente graves, muitas vezes parece que têm aumentado. Então, como é que eu vou falar de ESG quando a gente ainda tem situações como, por exemplo, o Brasil ainda ser o primeiro em crimes de homofobia, né? Quando a gente vê uma desigualdade social aí atingindo 12 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza, né? Como é que a gente fala de ESG quando a gente ainda tem problemas tão básicos a serem tratados, né? Então, assim, o desafio não é apenas das empresas, né? O desafio está realmente na empatia de cada ser humano, de tentar fazer a diferença, e isso a gente leva para a empresa e a gente traz das empresas, e tem que ser essa troca, né? Uhum. Você falou muito bem essa questão tem ainda um dever de casa para ser feito, né? Nesse quesito sobretudo nessa parte de meio ambiente mesmo, né? Que falou muito bem de a gente ter essa percepção. Outra vez eu fui num congresso de tecnologia aqui em Recife, que aqui a gente tem o Porto Digital, lá no centro do Recife, que é bem... tem lá o César, tem as outras empresas que compõem o Porto Digital, e eles têm claro isso. Você falou, a gente trabalha com tecnologia de ponta, trabalhamos aqui com a ideia do Smart City, né, da cidade inteligente, mas a gente ainda está deficitário em saneamento básico. Sim. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa questão, dizendo, olha... Como é que eu implanto inovações e tecnologias inovadoras para conseguirem suprir algumas necessidades, se a gente ainda não tem o básico, se a gente ainda tem bairros que não tem nem saneamento, né, pessoas que não têm acesso à água potável. Então, acho que, assim, precisa-se primeiro olhar para a origem desses problemas, né, para problemas mais básicos. Mas, assim, que bom que, pelo menos, né, a agenda de ESG ela tem tomado maiores proporções, pelo menos algo tem sido pensado, que algo tem sido feito, né, pensando aí no potencial, no poder realmente que os grandes empreendimentos têm para impulsionar essa mudança, né? Exatamente, né? A Itafoz, né, nesse quesito, assim, nessas regiões onde vocês operam, o que você pode trazer assim para a gente de ações bem bacanas que vocês fazem, né, nessa questão dessa cultura? Assim, é bem interessante. A Itafoz ela tem um impacto, né? Embora não seja a única empresa ali da região, mas ela tem realmente um impacto muito significativo nas comunidades, né?
as comunidades quilombolas, comunidades de arraias. A gente está falando aí de aproximadamente umas 30 mil pessoas impactadas quase que diretamente, né? Na geração de empregos, na contratação de serviços locais, né? Então não é só a quantidade de empregos que a gente gera, não é só a quantidade, não é só o volume de impostos pagos, mas é também o impacto na economia da região, né? De negócios que muitas vezes atendem muito mais quando a empresa opera, em contratos com a empresa. Então, o volume realmente é muito grande, o impacto na região é realmente um impacto muito importante. Só que isso também gera uma responsabilidade maior, né? A responsabilidade da Itafosa acaba sendo muito maior para com essas pessoas, e chamamos realmente de pessoas, né? Tratamos pessoas como pessoas e não como apenas uma comunidade, apenas como um relacionamento que é necessário, apenas como um stakeholder. A gente tenta proporcionar o máximo que podemos de treinamento, de desenvolvimento, como eu disse, né? A gente agora fazendo um trabalho de educação ambiental nas escolas. Recentemente nós levamos para todos os professores, para todo o corpo de educação da cidade de Arraias, um treinamento muito bom sobre educação emocional, né? Essencial para a gente conseguir formar pessoas melhores, para conseguir desenvolver as nossas crianças em um ambiente saudável, né? Transformar aí isso é a base para a gente começar a transformar um futuro, né? Moldar essas mentes desde cedo, né? Com acolhimento, com empatia, né? A gente fala da questão da desigualdade social, do grande problema que a gente tem enfrentado em pessoas em situação de vulnerabilidade, mas trabalhar o outro lado, o lado que não está na mesma situação, para que haja compaixão e empatia, também é essencial, também causa a mudança, também é um fator que tem que ser implementado para gerar essa mudança. Então, a gente faz muito trabalho, principalmente na parte de educação e desenvolvimento dessas pessoas, né? Que bacana, né? A gente vê que e quando uma cidade, né, um município que tem uma mineração, a gente vê a mudança que ela traz, né? Porque, como você falou, não é só impostos. A gente, mesmo antes de começar o empreendimento minerário, a gente já tem que pensar no fechamento da mina. E, sim, olha, não é só fechamento, não. O que é que vocês já vão tem uma deixar? vida útil, né? Exatamente, O que é que vocês vão deixar? Isso já está bem descrito lá no plano de fechamento. O que é que vocês vão fazer? Aí é capacitar aqui a cidade. Digamos que a gente vai sair daqui, vamos deixar um parque ecológico. Aí treina todo mundo para ser desse parque ecológico, né? E o negócio que eu acho bem bacana também nesse quesito a principal mão de obra é ser do local, né? De você dar emprego, que saiu no site do IBRAM, que para cada emprego criado na mineração, outros 7 é criado na cadeia, né? 7, 8 é criado na cadeia. Exato. A gente não está falando de prover recursos para uma pessoa. A gente, no mínimo, está provendo um recurso para uma família. Isso. Né? E aí se você expandir para o comércio local, quando você dá melhor condição econômica para esses colaboradores, automaticamente você tem um crescimento da economia local. Então, tudo é impactado e tudo é muito relevante, né? Exatamente. E das coisas que eu acho muito importante mesmo, né, como você falou da questão das comunidades, né, deixar, depois que sair, deixar um desenvolvimento econômico no mínimo sustentável, né, para eles, porque a gente sabe, mineração não é uma plantação, a gente planta, depois ele cresce, é bem não renovável. Então, exauriu a cava, acabou o negócio. Então, como é que vai ser esse desenvolvimento sustentável, né? E agora, o que vocês vão fazer, né? Exatamente. Por isso que a gente dá muitos cursos profissionalizantes também, né? Bacana, a gente dá cursos legal. De plantio, cursos de costura, sabe? Que a pessoa ela pode ter uma renda, pode viver de um artesanato, pode viver de alguma atividade. Por exemplo, nós implantamos um laboratório de TI,
né, de informática em uma das escolas de uma comunidade quilombola, e oferecemos o curso para as crianças, né, para elas pelo menos terem uma familiaridade, para elas pelo menos terem uma base, né, para irem mais para frente. Estamos falando de crianças pequenas, mas para mais para frente elas poderem ir para o mercado de trabalho, pelo menos conhecendo um pouco de tecnologia, né? Que legal. E tá junto da comunidade, tá junto das lideranças, né, principalmente a prefeitura, muito, muito importante. Teve um caso, Cláudia, que eu vi de uma comunidade que achei muito, que eu falei, ó, tá vendo como você falou, engajamento e às vezes só conversar, né? Porque a prefeitura criou dentro do município lá uma sala de computadores. Tinha lá uns 12 computadores novíssimos, uma sala bacana. Mas não tinha o instrutor. Exato. Aí conversaram com as empresas, a empresa, não, a gente fornece o instrutor. Aí pronto, se não tivesse tido essa conversa, aí a empresa entrou com a questão do instrutor, bancou o instrutor, a prefeitura com os computadores, pronto, resolveu uma situação. E qual foi o que é que aconteceu? Conversa entre os dois. Exato. Quando a gente implantou esse curso, né, além de oferecer os equipamentos, de estruturar a sala, evidentemente a gente já contratou um profissional para ministrar esse treinamento da própria comunidade, né, para já incentivar também Exato, é legal. a mão de obra da própria comunidade. Bacana. E nesse segmento, Cláudia, de fosfatos, né? Essas questões assim de transparência no negócio, questões de governança, né? E ética também. Você tem para dizer assim para a gente, como é que você avalia? Bom, com relação às questões de governança, talvez o caminho seja o mais tranquilo, o mais correto seja começar primeiro pela estruturação, né? Com a criação das políticas, identificar muito bem o perfil da empresa, o perfil do negócio e criar as políticas pertinentes. Dentro da EtaFoz, a gente tem as políticas, das políticas nós temos os treinamentos dessas políticas, as campanhas de conscientização a respeito da política e a manutenção, né? Por exemplo, temos o Código de Ética, foi elaborado um Código de Ética e comportamento empresarial, que anualmente a gente faz o treinamento, todos os novos colaboradores passam por esse treinamento e é feita a manutenção, né? Política de diversidade e inclusão, mesma coisa. A política é revisada com frequência, é dado o treinamento, é feita a manutenção do comportamento mesmo, né? A gente verifica se realmente essa política está sendo implantada no dia a dia de cada colaborador, e mais do que isso, a gente vai lá e também comunica e também fomenta o uso do nosso canal de denúncias, né? Porque você tem que medir, você tem que medir se isso está funcionando, né? Você tem que ter, isso tem que ser palpável. Então, a gente faz uma análise aí, a gente recebe as denúncias, a gente incentiva as pessoas a denunciarem qualquer situação que pareça estar em desacordo com a política, né? Porque muitas vezes o que acontece nas empresas? Eu estou vendo uma coisa errada aqui, mas eu não vou falar nada, porque não vou ser eu que vou comprometer, que vou, né, ter problemas. Não, a gente tem que fomentar que as pessoas façam as suas denúncias. Muitas vezes pode até ser uma situação até que não era nada disso, né? Exato. Mas se você não reportar, você nunca vai ter esse esclarecimento. Então, criar essa base, essa estrutura, né, com política, treinamento, conscientização e manutenção, todo o restante vem como consequência, né? Mas, assim, o que eu acho que, de repente, as empresas poderiam pensar em trabalhar mais, não apenas na política, não apenas temos que ter um comportamento ético, mas trabalhar muito mais também a integridade, né? Que vai um pouquinho mais a fundo, né? Você pode ter regras e as pessoas vão seguir essas regras, mas o que está no íntimo da pessoa você não está mudando, né? A gente está falando de realmente da integridade do indivíduo, da capacidade que ele tem de fazer o que é certo, porque é certo, e não porque eu tenho uma regra que me dite o contrário.
Exatamente. Tem que ser natural da pessoa. Não, eu jamais pegaria aquele pacote de dinheiro ali, porque eu sei que não é meu. Não é meu, por que eu vou pegar? Tem que ser essa a questão. Tem que vir realmente de dentro, tem que ser automático na consciência do indivíduo e não por regras. Novamente, voltando à questão do engajamento, muito mais fácil quando as pessoas adotam um ideal, acreditam e querem ir junto nesse ideal, do que quando elas apenas estão cumprindo condicionantes ou cumprindo regras. Né? Por isso, uma gestão de integridade se faz tão importante quanto uma gestão de ética, uma gestão organizacional que seja muito mais preocupada com apenas o cumprimento de regras, com a aplicação de gestão de consequências, mas sim trabalhar realmente a integridade da pessoa, do indivíduo, e assim você vai ter pessoas muito mais motivadas a quererem realmente melhorar e ter um comportamento um pouco mais ético, e acabou, e aí não tem mais discussão, não tem mais como haver um cenário de corrupção, né? Isso vai minimizar e muito essa situação. Exatamente, é feito, eu já vi várias pessoas comentando, dizendo que independente se alguém esteja vendo ou não, certo é certo, errado é errado, não é porque todo mundo está fazendo errado que eu tenho que também fazer também, mas fulano fez, não interessa se fulano fez, tem que fazer o correto. Eu até vi uma pesquisa, uma vez assistindo uma aula, que a grande maioria das pessoas, elas não praticariam um ato de corrupção por medo de serem pegas. Uhum. E aí você tem um número muito pequeno de pessoas que não se importariam e seriam corruptas porque já é da índole delas. E você tem um número tão pequeno quanto de pessoas que sequer pensariam na possibilidade. Né? Então, percebe como é muito engraçado, né? Você vê, se eu não for pego, tá tudo bem. Não, né? Não é por aí. O que é certo, e eu acho que a ESG é muito sobre isso. É muito sobre fazer o que é certo, porque é certo e ponto. Né? Porque é isso que vai mudar o rumo do planeta, a nossa situação atual. Isso vai impactar em absolutamente todas as questões que a gente vem enfrentando de problemas, que estão aí ameaçando o nosso futuro, mudanças climáticas, desigualdade social, desigualdade de gêneros. Né? É daí que vem todos os problemas, porque as pessoas não querem fazer o que é errado apenas por medo de serem pegas. Realmente, isso aí é um dos grandes desafios mesmo, né? E todo mundo pensa que isso não tem a ver com a questão do ESG, tudo a ver. Você começou aqui no nosso podcast, é a questão de engajamento. E para ter pessoas engajadas, tem que ter pessoas honestas, pessoas sinceras, sabendo do que tem que fazer para garantir essa agenda, né? Que essa agenda... Não, e para você ver como essa agenda ela é muito extensa, né? Você vê, a gente entra numa temática aí de águas, né? De cuidado com águas. Daqui a pouco a gente está na educação das escolas. Depois a gente está falando de comportamento ético básico que deveria vir do berço, né? Então, assim, ela é muito abrangente e ela envolve, sim, muito o indivíduo, o comportamento do indivíduo, né? E a empresa que vai ter que tentar mensurar tudo isso daí, tentar colocar tudo isso para funcionar, né? Mas é uma agenda muito extensa, muito trabalhosa. Não é à toa que sim, tem caminhado de maneira muito lenta, porque realmente, né, você tem toda uma parte burocrática, que é muito demorada, que envolve a pesquisa, que envolve muitos cálculos, né? Qual que é a minha pegada de carbono, o que eu vou fazer com os meus riscos, né? Você vai construir a sua matriz de materialidade, essa parte burocrática é demorada, né? E aí, quando você chega nesses resultados, até você começar a implementar, é uma agenda para muitos anos, né? Exatamente. Isso é uma das coisas que eu escuto muito quando eu falo de ESG. O pessoal fala para mim, mas isso vai gerar o quê no final? Aí eu falo toda essa questão de meio ambiente, que é a questão das ODS, mas também tenho certeza que futuramente, muitas das licenças ambientais que vão ser dadas hoje para empresas que já trabalham, é perguntar se ele já tem esse programa e acredito que algum dia se torne até uma certificação.
Sim, já está em andamento, né? Já foi Uhum, essa semana acho que foi essa semana mesmo que foi aprovado o selo uhum, ASG, né? Ambiental, Social e Governança. uhum, Acreditamos aí que agora com a implementação do selo, com ele vem alguns incentivos fiscais, com ele vem alguns incentivos, porque assim, sendo bastante realista, ser sustentável ainda é muito caro, uhum. né? Então, precisa-se de incentivo para a gente conseguir atingir um número maior de empresas, para a gente conseguir implementar mais ações realmente de impacto, a gente precisa de mais incentivo, precisa-se de muito investimento, né? E aí acredito que com o selo ASG a gente consiga ver um pouco mais de transformação e talvez isso acelere um pouco mais o processo. Uhum. Exatamente. Aí vai dar a resposta mesmo. E a resposta desse selo não é só um selo, né? É a questão de continuidade do negócio, é a questão Sim. econômica mesmo, que a gente, no frigir dos ovos, a gente tem que ter um negócio que pague, que se pague, né? Que se E, pague. esse selo vai garantir essa continuidade do negócio, essa viabilidade econômica. Sim, sim. E principalmente pode evitar questões como greenwashing, né? Isso. De empresas que se dizem sustentáveis, né? Porque é muito fácil você emitir um relatório com tudo que você faz, né? Uhum, Se eu for emitir hoje um relatório, porque o nosso relatório de ESG ele é global. uhum, Então, ele abrange um pouquinho de cada um dos nossos projetos no mundo. Se a gente for fazer um relatório único e exclusivamente do projeto Arraias, ele vai ser absurdamente extenso, né? E eu posso colocar ali tudo que realmente é feito, né? Só que não temos como calcular aí, como verificar, nem todo mundo faz uma auditoria ESG para saber o que não é feito. Né? E talvez o exatamente. problema esteja no que não é feito, no que não está no relatório. Né? Uhum, Por exemplo, exatamente. uma empresa pode ter um selo de ESG por conta das questões ambientais e, ao mesmo tempo, ter problemas gravíssimos de segurança. Já ouvi alguns cases assim, né, de empresas que têm Uhum. problemas de segurança seríssimo, né? Então, assim, acho que esse equilíbrio entre todas as áreas que contemplam é muito importante. Por exemplo, temos um programa muito robusto de meio ambiente, mas também temos comemorações de 2 anos sem acidentes. Olha só que legal. Uhum, E é a segunda vez que a gente comemora os 2 anos sem acidentes. uhum, Então, isso é ser sustentável, isso é ser ESG, quando você realmente, não estou implementando grandes práticas, em movimentos muito midiáticos, mas eu estou mantendo, né, a sustentabilidade de maneira igual em todas as áreas que abrange a temática. Acho que funciona muito bem dessa forma e é uma forma muito importante, porque você tem que garantir essa equidade. Não adianta eu tomar cuidado por conta das questões ambientais, que são as mais visíveis, que, né, nós tivemos problemas aí com algumas empresas que afetaram a reputação até hoje. Não adianta eu me preocupar apenas com as questões reputacionais e não me preocupar com algumas outras questões que podem ser tão graves quanto, principalmente quando envolve a vida de um colaborador. Né? uhum. Exatamente. Cláudia, a gente bateu um papo bastante legal aqui sobre ESG, né? Estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Novamente, Sim. muito obrigado aí, né, por essa participação. E que mensagem da Itafoz e Somem você gostaria de deixar aqui para nossos ouvintes? Eu acho que eu gostaria de convidar, né, todas as pessoas para conhecerem um pouco mais sobre a pauta, sobre ESG, se aprofundarem um pouco na temática de diversidade, equidade e inclusão, né, que são as pautas, uma das pautas mais graves, aí, mais delicadas dentro da temática de ESG, que fala muito, né, sobre respeito, sobre igualdade. Não é à toa que mais de um ODS acaba contemplando essa temática,
porque realmente a gente tem o poder, mesmo como indivíduo, a gente tem o poder de fazer alguma diferença, né? Não é só uma empresa que tem esse poder, né? Seria muito importante se todas as empresas começassem a trabalhar em uma agenda ESG e começassem a levar essa temática com a seriedade que ela pede, mas também é possível que cada indivíduo leve essa temática com a mesma seriedade, que leve a sustentabilidade para a sua rotina de vida. Não é tão complicado assim, não falta tanto tempo como a gente geralmente fala, né? Porque Exato. geralmente quando a gente fala de não consigo, não dá tempo de separar, dá tempo, gente, dá tempo de separar o lixo, dá tempo de ter sempre uma eco bag dentro da bolsa para quando você for passar no mercado, no caminho de casa, você poder utilizar a sua eco bag e não ficar usando sacolas plásticas. Dá sim para ter uma vida mais sustentável sem afetar o seu tempo. Né? Então, a minha mensagem é essa: vamos tentar ser um pouquinho mais sustentável. Perfeito. Parabéns, Cláudia, pelo seu trabalho. Agradecer novamente aí da Foz aqui por estar participando aqui do podcast. As portas estão abertas para quando quiser voltar, tá certo? Um prazer. Um prazer. Muito obrigada. Nada. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org.br. A Atobin Engenharia, empresa de engenharia, acesse o site atobin.com, e a Geologia e Consultoria Ígnea BR, né? Acesse o site igneabr.com.br e saiba mais sobre esse pessoal. Lembrando, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Até mais, Cláudia. Obrigada, tchau, tchau. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.